Agora a gente vai falar do acidente que matou pai, mãe e o filhinho de 1 ano e 4 meses na BR-101 na Serra. Amigos, parentes e moradores do bairro Canaã, em Viana, se despedem agora da família. O velório é na igreja que a família frequentava, que fica bem ao lado da casa onde eles moravam. Desde ontem à noite, a comunidade está prestando, então, as últimas homenagens. E, gente, era tanta gente que a rua precisou ser interditada. Olha aí, muita gente prestando homenagens a essa família. O enterro vai ser hoje, às 3 da tarde. O André Falcão está lá, ao vivo, em frente à igreja. A gente falou, é bem pertinho da casa onde a família morava, né, Falcão? Olá, Rafa, Felipe, boa tarde a todos ligados aqui no S1. Olha, Rafa, praticamente do lado mesmo, a igreja onde os corpos estão sendo velados é essa aqui. A casa fica praticamente a 2 residências do lado da igreja. Até dá pra gente reparar aqui, perto do ponto de ônibus praticamente, onde tem a placa do ponto de ônibus por ali. Olha, por aqui o clima não poderia ser diferente, é de muita tristeza. Toda hora chegam amigos e familiares para prestar essa última homenagem à família. O acidente foi na segunda-feira, pouco antes da meia-noite, mas só ontem, por volta de 9h40 da noite, os corpos do pai, do Osineto, da mãe, da Daniele e do bebezinho, do Luca, de 1 ano e 4 meses, chegaram aqui no bairro Canaã. E toda a comunidade já esperava para prestar essa última homenagem. O que eu posso dizer para vocês, ligados aqui no S1, é que essa família era bem aqui no bairro Canaã. Vejam na reportagem do Thiago Félix e do Manuel Neto. Antes mesmo dos corpos chegarem na igreja, a rua ficou lotada de familiares, amigos e vizinhos. Foi preciso interditar a rua Mutucum, a principal do bairro Canaã, em Viana. Eles eram uma família que ajudava em tudo na igreja, como amigo, como companheiros. Então, saber que ela estava mega feliz com a viagem, muito empolgada. E saber que praticamente em casa eles chegaram por tão pouco e sem ser culpa deles, foi muito difícil pra gente. Osineto Francisco Rodrigues, de 38 anos, o filho dele, Luca Martins Rodrigues, de 1 ano e 4 meses, e a esposa, Daniele Martins, de 34 anos, morreram quando o carro deles foi atingido por essa carreta, carregada com pedras de granito, na noite da última segunda-feira na BR-101, na Serra. O outro filho do casal, um menino de 11 anos, que também estava no carro, continua internado em estado grave. A morte dos 3 familiares deixou todos de Canaã abalados. Vai fazer muita falta pra gente. Eu sei que o céu está em festa agora, porque recebeu eles, mas para a gente aqui na terra vai fazer muita falta, porque é um casal que estava sempre junto com a gente. Foi como eu disse, é como, para mim, que sou pastor deles, é como se eles fossem meus filhos. E a gente, mesmo sem entender, a gente fica triste por perder, mas a gente só resta lembranças boas, somente. Osineto era técnico de celular e tinha uma loja aqui no bairro. Já a Daniele era corretora de seguros. O casal frequentava essa igreja aqui há 5 anos e, segundo o pastor, eles faziam parte do grupo de canto. O Osineto, ele era diácono, sonoplasta da igreja, liderava o departamento de missões. Ele trabalhava numa frente junto com a igreja, que era uma frente missionária. A gente recolhia alimentos, cesta básica, doava. A gente tinha um trabalho nas madrugadas que levava alimento para o pessoal. A Dani, ela era professora de escola dominical, diaconisa da igreja, cantava no Ministério de Louvor, era alguém muito participativo, trabalhava ativamente na igreja. Todos os dois, né, tanto o Neto quanto a Dani, eles trabalhavam ativamente na igreja, ou seja, é um casal que vai fazer muita falta pra gente aqui, pelo empenho que eles realizavam aqui na igreja. Só às 9h40 da noite de ontem que os corpos chegaram nessa igreja evangélica que a família frequentava. O velório coletivo ficou restrito aos familiares por 20 minutos e depois foi liberado para a comunidade. Eu posso conseguir para a entrada, vai ter mais uma, né, no segundo bloco? Pois é, pessoal, tudo isso é muito triste, né? A gente continua ao vivo aqui no bairro Canaã, a gente repara que toda hora chegam pessoas, né, amigos e familiares, para prestar essa última homenagem a essa família que, como eu disse, era bastante querida aqui no bairro Canaã, que fica em Viana. Olha, nós tentamos saber o estado de saúde do Gabriel Martins Rodrigues, o menino de 11 anos,
que sobreviveu a essa tragédia, a esse grave acidente. Nós não tivemos essa informação, mas o último boletim divulgado ontem apontava que o Gabriel continuava internado na UTI do Hospital Infantil, em estado grave e respirando por aparelhos. Rafa, Felipe, eu continuo por aqui, daqui a pouco eu volto ao vivo no S1. Combinado? Combinado, Falcão. Obrigada pelas informações, viu? A gente espera, claro, que esse menino, Gabriel, se recupere prontamente, que consiga seguir a vida e que tenha muita força, né, Falcão? Porque perder a família inteira assim realmente é uma tragédia enorme. Obrigada. Daqui a pouco a gente conversa mais uma vez. Agora, Felipe, e o motorista dessa carreta? Sim, o motorista da carreta, né? Ontem a gente conseguiu a informação junto à Polícia Rodoviária Federal. Conseguimos, inclusive, o nome desse motorista. Ele se chama Rodrigo Girardi Supelletti. Os policiais que atenderam a ocorrência informaram que Rodrigo deixou o local do acidente e foi encontrado no Hospital Jaime Santos Neves. Lá no hospital, dentro do hospital, é que foi feito o teste. O motorista deixou o local do acidente e foi para o hospital. O motorista não foi encontrado no local, testemunhas não sabiam, ninguém sabia que ele tinha acionado socorro, informação obscura. Depois de bastante tempo, informação de que ele estava no Hospital Jaime Santos Neves, sendo atendido lá. Chegamos lá no local, não estava em estado grave, nem médio, estava lesões levíssimas. No hospital, a Polícia Rodoviária Federal realizou o teste do bafômetro. Ao soprar o bafômetro lá no Hospital Jaime, deu 0. Não tinha nada de referente a álcool no organismo. Dentro da carreta, na bolsa do motorista, a polícia também encontrou a rebite. Encontramos uma bolsa dele, pertences pessoais. Essa bolsa tinha o rebite, né? Que era uma droga que alguns motoristas usam como estimulante, que é uma droga proibida. Perguntamos sobre o rebite, ele falou que já usou, mas que nesse dia não tinha usado. A polícia acredita que o excesso de velocidade deve ter sido a causa do acidente. Devido à configuração da via, né, em curva, é um declive em curva, e todo veículo que entra com excesso de velocidade, tendo uma carga, que seu centro de gravidade é mais alto, a possibilidade dele invadir a contramão e tombar, como aconteceu, é muito grande. Assim, quase 99%, e é uma possibilidade assim, que a gente crava quase com certeza, né, sem medo de errar, que a velocidade foi o fator causador mesmo, porque a carga caiu junto com a carreta tombou e a carga ela não se desprendeu somente da carga e a carreta seguiu viagem, não, tombou conjuntamente, a amarração estava ok, o que isso denota que a amarração da carga ela estava dentro do que preceitua a norma, tanto que tombou junto, e aí o excesso de velocidade passa a ser, sem dúvida, a principal causa para o acontecimento dessa tragédia. Então, o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal vai para a Delegacia de Trânsito da Polícia Civil, que investiga o acidente. A Polícia Civil disse que as buscas pelo motorista continuam. Policiais já estiveram em vários locais aqui em Vitória e também em Cachoeiro. E até o momento, nem o investigado e nem qualquer advogado que possa representá-lo, ninguém se apresentou à unidade policial. A polícia disse também que hoje de manhã parentes das vítimas estiveram na delegacia para saber como pegar os pertences da família que estava no carro. Agora, acho que vale uma pequena reflexão aqui. A dúvida que eu tenho, certamente a dúvida que muita gente pode ter em casa. Como é que os policiais vão até o hospital, encontram esse motorista, esse senhor? Fazem o bafômetro. Fazem o bafômetro, que deu negativo, ok? Mas ele é liberado, ele não tem que prestar um esclarecimento, ele não teria que acompanhar essa equipe, com todo respeito ao trabalho dos policiais rodoviários federais, ao trabalho da Polícia Civil, da Delegacia de Trânsito, mas num momento como esse, um acidente tão grave, ele não teria que ser conduzido até uma delegacia para explicar o que aconteceu ali? No entanto, não foi o que aconteceu. Ótima pergunta, até porque agora a polícia está atrás, está gastando até recursos, gente atrás, ele poderia, já estava na mão ali, né? Sim. Já fez o bafômetro, enfim, é um questionamento que fica. E a gente segue com o noticiário, vamos falar agora da família que vai ser enterrada hoje à tarde, a família que morreu num acidente na segunda-feira à noite na BR-101. O carro em que eles voltavam das férias no Nordeste foi atingido por uma carreta que transportava granito e que invadiu a contramão. O pai, a mãe e o filho pequeno do casal morreram na hora. Um outro filho do casal continua internado, o estado dele é muito grave. O velório acontece numa igreja ao lado da casa da família. Quem continua por lá é o André Falcão, que vai conversar com a gente novamente ao vivo. Está aqui posicionado. Ei, Falcão.
Oi, meu amigo, eu continuo aqui na frente da igreja do bairro Canaã, a igreja onde a família frequentava. Estou aqui do lado do Sérgio, que é o primo da Daniele, e nesse momento de dor está sendo o porta-voz da família, principalmente com a imprensa. Sérgio, de antemão já vou te dar um abraço, cara, em nome da equipe do S1. Olha, a gente lamenta bastante o que aconteceu. Como eu te disse, a gente não gostaria de estar fazendo uma cobertura como essa. Passa pra gente informação de sepultamento, onde vai ser, que horário, vai ser aqui no bairro mesmo? Então, está programado para 1h30 ter uma pequena celebração aqui, um culto, né, dos irmãos da igreja não participavam, mas todos estão convidados. Provavelmente lá por volta de 2h30, né, está indo em cortejo para o cemitério de Vila Betânia, o sepultamento marcado para as 15 horas. Estava conversando com o Sérgio aqui antes da gente entrar no ar. Ele estava me falando que era uma viagem que a família esperava bastante. Viajou no último dia 30, você me falou, né, Sérgio? Sim, no final do mês, né? Do final para o começo do mês, eles viajaram, programaram uma viagem, né, a passeio e resolveram ir de carro para ir conhecer o litoral do Nordeste e foram até o litoral de Recife. O Sérgio me fez um questionamento, porque logo depois do acidente, o motorista da carreta, ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, mas ele desapareceu e até o momento não se apresentou à polícia. E a família está pensando sobre isso também, né, Sérgio? Porque agora que começa a gente ter um pouquinho de razão sobre o acidente, fica aquela indignação. Por que esse motorista evadiu do local do acidente após o teste do bafômetro, sem nenhuma companhia de uma autoridade? Entendeu? Foi para o hospital e do hospital sumiu. Sem uma escolta, sem alguém do poder público. Não, calma aí, amigo, você cometeu um acidente, você passou um acidente, tem 3 vítimas, então você tem que segurar um momento aqui, nós vamos te escoltar para o hospital. Por mais que ele tenha se ferido também no acidente, mas eu acho que ele não deveria ter ido para o hospital sozinho, sem nenhuma companhia de alguma autoridade escoltando ele, até porque ele estava em processo de acidente. Sérgio, a gente lamenta o que aconteceu. Eu vou te dar um abraço mais uma vez em nome da família do S1. Repasso o abraço para os familiares de vocês também. Fiquem com Deus. Pessoal, são muitas perguntas ainda sem respostas. A polícia, claro, já começou a investigar esse caso. Eu preparei uma reportagem hoje cedo com a Animelo. Vamos ver. Pela manhã, a pedra de granito ainda estava na BR-101. A Polícia Rodoviária Federal quer saber o peso da pedra para entender se ela estava acima do permitido. O motorista ainda não se apresentou à polícia. Em Cachoeiro, a nossa equipe tentou falar com alguém da empresa Manugran Mármore e Granito, responsável pelo transporte da pedra. Ninguém atendeu. Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas aqui no estado, ainda falta fiscalização para evitar acidentes como esse. É preciso que na hora, lá na pedreira, na hora de carregar, que haja um controle maior sobre o tipo de veículo que se está carregando, sobre o peso que está sendo colocado e sobre o motorista que está carregando. Paralelo a isso, nós defendemos que o motorista que carrega pedra deveria ter uma licença especial. Deveria passar por uma rigorosa inspeção, vamos chamar assim, psicológica, para obter essa licença. E a fiscalização severa. Só com uma regra, com fiscalização forte e com regras melhores, nós vamos conseguir atenuar esses acidentes. O caminhão que causou o acidente da última segunda-feira não poderia carregar uma pedra de granito. Estava sem certificado. O motorista também não poderia estar dirigindo. O curso que ele fez para carregar granito já tinha vencido. O resultado da combinação de irregularidades foi o caminhão tombado, o bloco de granito caído na pista e 3 pessoas de uma família mortas na BR-101 Norte. O Zineto, Daniele e o bebezinho Luca, de 1 ano e 4 meses, e Gabriel, de 11 anos, voltavam das férias no Recife. Apenas Gabriel sobreviveu, mas continua internado. A informação que temos é que ele está em estado grave. Acidentes envolvendo carretas que transportam pedras já fizeram muitas vítimas no Espírito Santo. Em 2017, foram 2 tragédias envolvendo carretas que transportavam granito. Na primeira, em junho, foram 23 mortos em Guarapari. Uma carreta bateu em um ônibus da Águia Branca e em 2 ambulâncias. O caminhão estava todo irregular. Em setembro, 11 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. O acidente envolveu 2 caminhões, um Ford Ka e um micro-ônibus. Os mortos e feridos estavam no micro-ônibus, que tinha saído de Juiz de Fora, após uma apresentação do grupo de dança. No caso do acidente envolvendo o ônibus da Águia Branca, a NTT
a União e o DENIT foram condenados pela Justiça Federal e terão que pagar uma indenização aos pais de 2 vítimas. A Justiça Federal entendeu que o Estado falhou ao fiscalizar as rodovias aqui no Espírito Santo. Na decisão, o juiz Ailton Bonomo Júnior diz que o acidente poderia ser evitado se a Polícia Rodoviária Federal, a NTT, tivessem agido de acordo com as suas atribuições legais, impedindo que uma carreta nessas condições trafegasse livremente pelas estradas. Os sindicatos que representam o setor de rocha e das empresas de transporte de cargas são categóricos ao dizer: se não tiver fiscalização, outros acidentes graves podem acontecer no Espírito Santo. Num posto da Polícia Rodoviária Federal, praticamente todas as carretas que transportam granito precisavam ser fiscalizadas. Tá? É um veículo perigoso. A velocidade que ele deve desenvolver para que ele tenha um mínimo de segurança é uma velocidade baixa. As rodovias também não ajudam com os buracos, etc. Então nós precisamos, ou a gente consegue melhorar esse sistema como um todo, ou as tragédias vão continuar acontecendo. Olha, pessoal, a gente relembrou agora, nessa reportagem que eu fiz com o Ari Mello, outras tragédias que aconteceram aqui na BR-101 envolvendo carretas carregadas de pedras de granito. Eu acabo de ficar sabendo que o motorista do micro-ônibus do grupo de dança, que infelizmente faleceu também, morava a 500 metros daqui onde a gente está nesse momento, a 500 metros da família que morreu na segunda-feira em mais um grave acidente na BR-101. Olha, pessoal, nós procuramos o Cindy Rochas e o diretor, o Atílio Travaglia, também disse que precisa de mais fiscalização e que o governo federal já fala em mudanças na medida de segurança. Inclusive, ele disse que esse projeto federal pega ideias que já foram discutidas aqui no Espírito Santo. Vamos ouvir agora o diretor do Cindy Rochas. Eu acho que tem que haver uma fiscalização maior. Eu vi no sábado uma entrevista com o ministro de Infraestrutura. Fiquei muito feliz que ele está querendo implantar aquele sistema que o Cindy Rochas e o governo do estado já vem tentando implantar, em que o caminhão vai ser pesado em velocidade, já conferida a nota fiscal, tudo vai ser conferido em velocidade. Essa fiscalização, ele vai juntar várias atividades do transporte, junto com, acho que com o Ministério da Fazenda, né, para ver a nota fiscal, código de barra. Quando o caminhão passar, vai ser pesado e lido. O que nós havíamos sugerido há anos atrás, e que o ministro agora parece que vai botar o Espírito Santo como piloto, no caminhão ou na carga, em algum local, um código de barras, em que o leitor iria ler esse código de barra e já ia saber de onde esse material vem, para onde esse material vai, qual o peso. Então, pelo que ele disse, seriam umas 20 informações nesse equipamento e fiscalizaria tudo eletronicamente. Eu fiquei feliz que tem 10, 12 anos que a gente vem pedindo isso, mas para o Estado fazer, o Estado não tinha condições. E agora, se o governo federal abraça a causa, e ele anunciou isso, para nós vai ser uma maravilha. Olha, amigos, a Eco 101 disse que a empresa responsável pela carga deverá providenciar a retirada da pedra, que será autorizada pela Polícia Rodoviária Federal. Ressaltou que o local está devidamente sinalizado e que as equipes da Eco 101 estão de prontidão para acompanhar essa operação, efetuando a sinalização da via e bloqueando o trecho caso seja necessário. Bom, uma tragédia. A gente viu os sindicatos cobrando mais fiscalização e nós tentamos desde cedo falar com a Polícia Rodoviária Federal para fazer esse, claro, e também outros questionamentos. Mas a Polícia Rodoviária Federal ainda não respondeu aos nossos pedidos. Mas ontem o inspetor Valdo foi questionado se no caso desse acidente que matou a família de Viana, houve falha na fiscalização. E ele disse que a Polícia Rodoviária Federal faz o trabalho dela. Vamos ouvi-lo. Veículos passam no posto da Polícia Rodoviária todo o tempo e existe, claro, nós temos o nosso efetivo e fazemos o nosso trabalho. Tanto que só esse ano, só nos últimos 12 meses, foram 450 notificações de excesso de peso e também 73 situações em que o excesso de peso ou a mal amarração da carga, né, fez com que a gente
por infringência no artigo 132 do Código Penal, a gente fizesse um termo circunstancial de ocorrência, lavrasse esse termo e encaminhasse ao Ministério Público Estadual para fazer, abrir um procedimento, porque é uma forma de não incentivar esse tipo de prática. Além da multa, né, por excesso de peso ou por deficiência na amarração, a gente faz esse trabalho. E nos últimos 12 meses foram 73 situações em que nós enviamos ao Ministério Público para a adoção das previdências e para investigação, né, não só do motorista, como da empresa ou do transportador, se for o caso. Olha, amigos, sobre o menino Gabriel, o único sobrevivente dessa tragédia da família, a família acabou de confirmar a informação mais atualizada do estado de saúde dele e disse que o menino Gabriel continua na UTI do Hospital Infantil. A informação é de que o estado dele é grave, mas estável. Nas últimas horas não teve nenhuma reação, nem melhora e nem piora. Ele está entubado e sedado. A gente repara que, olha, muita gente está aqui na frente da igreja, toda hora chegam pessoas, amigos, familiares, para prestar essa última homenagem. O sepultamento da família está marcado para as 3 horas da tarde no cemitério de Vila Betânia. Felipe Lemos, Rafa, volto com vocês no estúdio. Te agradeço, Falcão, mais uma vez pelas informações. Falcão mostrando para a gente imagens ao vivo de onde acontece, nesse momento, o velório do Ozi Neto, da Daniele e também do pequeno Luca, de 1 ano e 4 meses, que morreram nesse acidente, na última segunda-feira, um acidente gravíssimo na BR. Está aí a foto deles, um acidente na BR-101, na localidade de Chapada Grande, lá na Serra. O Gabriel, filho mais velho do casal, tem 11 anos, continua internado, o estado dele é muito grave. A gente está sempre de olho ali no que tem sido feito para poder deixar você de casa muito bem informado. Por enquanto, ele segue internado na UTI, no estado grave, está aí a foto dele. A gente torce muito, nossas orações para que ele se recupere e se recupere também do trauma que vai ser, né? Não encontrar a família, não encontrar o pai, a mãe e o irmãozinho que devem ser sepultados hoje durante a tarde. Ô Felipe, a gente está aqui sempre, né, de olho no nosso aplicativo, também na hashtag ES1, e muita gente, Felipe, relatando situações de perigo que viveram também em estradas. Eu vou ler aqui a opinião da Duana Soares de Vila Velha. Ela diz o seguinte: infelizmente essas carretas não são fiscalizadas. Há 2 meses viajei para Minas pela BR-101 e muitas carretas com pedras no contorno de Conha, me pressionando para andar mais. Isso porque eu já estava a 100 km por hora. Esse aqui é o relato da Duana Soares, ela é de Vila Velha, falando de perigos nas estradas. Eu também costumo viajar muito para o interior, visitar os meus pais, passo pela BR-101, passo pela 259 e frequentemente encontro essas carretas e sim, encontro também elas em velocidade, também fico com medo, mantenho ali uma certa distância. É aquilo que a gente já fala há algum tempo, né? Só mesmo a fiscalização, ficar de olho sempre nisso aí, as autoridades têm que ficar de olho nisso. Não adianta dizer que vai fazer, que vai avaliar. Tem que fazer, gente, tem que realmente fiscalizar, parar esses caminhoneiros, verificar o peso dessas pedras, verificar se elas estão de fato bem amarradas para que novas tragédias não aconteçam. Isso não pode estar incluído no calendário. Ano passado teve tragédia, ano retrasado teve tragédia. Esse ano, agora, essa família inteira que morre, quase inteira, né, porque o Gabriel está internado, a gente torce pela recuperação dele, mas isso definitivamente tem que mudar e é a autoridade que tem que ficar de olho nisso e fazer a lei acontecer, fazer valer mesmo. Pois é, você falou uma coisa muito importante, que o Luan Loureiro da Serra diz exatamente isso, que vale ressaltar que se a fiscalização fosse eficiente, talvez essas pessoas não teriam morrido, talvez mais tragédias seriam evitadas. Aqui é a opinião do Luan Loureiro, que é da Serra, Felipe.